Eu confesso que tem hora que eu fico pensativo, eu digo, Deus, às vezes a gente vai estudar a palavra, vai procurar conhecimento, cultura espiritual, cultura bíblica para passar para os irmãos. Alguns não valorizam tanto, claro, tem aqueles que têm compromisso, trabalho, enfim, mas alguns não dão valor. Isso causa um certo desconforto na nossa alma, mas ao mesmo tempo a gente não, mas tem aquele que tem o coração aberto, quer aprender, quer entender, quer saber para fazer, pelo menos era assim que eu pensava, irmãos. E eu digo, não, tenho que estar lá, eu quero aprender, eu quero saber como se faz a obra, o que é que eu posso fazer para melhorar. Porque tem aqueles que acham que sabe tudo, irmãos, e não é assim, queridos. Não é assim. A gente, olha o que eu falei, nós não sabemos nada, irmãos. E está começando, e está muito longe de chegarmos em uma condição de termos o conhecimento pleno. É muita coisa, muito detalhe para a gente aprender na obra. Eu vou ler um texto aqui para a gente começar o nosso diálogo, a nossa palestra. Os irmãos sabem que aqui a gente procura trazer palavras motivacionais que desperte nos irmãos a sede pela obra, pelo reino. Capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Deus abençoe a todos os obreiros, dirigentes. A gente não está fazendo uma apresentação porque às vezes o tempo fica corrido, mas que Deus abençoe a todos. Está escrito assim, versículo 1, capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Eu vou reler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Meu Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Eu, particularmente, não tenho, meu Pai, nada a lhes oferecer, a não ser a boa vontade e o desejo de que o Senhor venha os orientar, nos ensinar, para que possamos fazer e dar o nosso melhor no teu reino. Pai Santo, se de repente entre nós houver aqueles que já sabem, mas que pelo menos isso que eles já sabem possa ser aprimorado e melhorado para o engrandecimento, para a glória do teu nome, benefício da tua casa, do teu reino, da tua obra. Pai Santo, assim venha e a todos abençoe, nos instrui, nos oriente, nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Com o tempo, a gente percebe que existe duas características no obreiro. Tem aquele que tem vontade e tem aquele que tem propósito. São duas características. Um que tem vontade e o outro que tem propósito. E qual é a diferença? Veja, vontade é uma coisa que dá e passa. Se você tiver com sede, morrendo de sede, você começa a procurar água desesperadamente. Quando você acha água que bebe, passou a sede. Você não sente mais sede. Você só vai procurar água novamente quando novamente sentir sede. Por quê? Porque sede é uma vontade que dá e passa, assim como a fome. Quando você está com fome, vem a vontade de comer. Aí você vai procurar comida. Depois que você come, passou a vontade de comer. É tão verdade que a Bíblia diz que a alma farta pisa favos de mel. Depois que a alma está saciada, satisfeita, ela pisa favos de mel. Então existem aqueles que têm vontade de ser obreiro, acha bonito ser obreiro, acha bonito fazer a obra, acha bonito as festas, acha bonito ser pastor, acha bonito os pastores se vestirem, os obreiros têm vontade,
quando chega na posição, quando chega no cargo, na função, quando vem a luta, a vontade passa na hora, irmãos. Aí já não tem mais vontade, porque vontade dá e passa. Quem tem vontade, uma hora está fazendo, outra hora já não quer mais fazer. Uma hora está animado, outra hora está desanimado. Uma hora está empolgado, outra hora a empolgação passa. Isso é coisa de quem tem vontade. Agora, quem tem propósito na obra é diferente. Quem tem propósito, alvo e objetivo na obra é diferente. Se levanta a luta, se levanta a prova, perseguição, perde o emprego, às vezes tem problema no casamento, se for mulher, às vezes o marido vai-se embora, ela fica só, mas continua fazendo a obra. Às vezes é o contrário, é a mulher que vai-se embora, mas o marido tem propósito, ele continua fazendo a obra. Nada consegue arrancar de dentro de quem tem propósito o desejo de fazer a obra. E Paulo disse: quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. E desejo é uma vontade ardente que vai se definir como propósito. E episcopado é a palavra para bispo. Quem almeja o episcopado, é por isso que o feminino de presbítero ou de bispo é episcopisa. Diz: quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então o meu pensamento, a minha oração é que você não tenha vontade de ser obreiro, nem vontade de fazer a obra, você tenha propósito. Propósito. Quem tem vontade faz, mas faz de qualquer jeito. Faz enquanto está tudo bem, faz enquanto tudo está favorável, faz porque tem vontade, irmãos. Agora, quem tem propósito, faz quando está bom, quando está ruim, quando tem ajuda, quando não tem ajuda, quando tem apoio, quando não tem apoio, quando está com uma multidão, quando está sozinho, quando tem amigo, quando não tem amigo. Ele faz porque ele tem um propósito, ele tem uma missão. E nessa missão, desse propósito, ele sabe que vai ter que prestar conta diante de um superior, de um maior, que é Deus. Então ele está focado no seu propósito. Mas eu quero trazer à mente dos irmãos 3 tipos de obreiros que eu sempre falo, e eu quero repassar aqui mais uma vez. 3 tipos de obreiro, ou de líderes, ou de pastor, como você deseje absorver. Tem aquele que tem o obreiro que cria problema, tem o obreiro que resolve o problema, e tem o obreiro que evita o problema. Eu vou repetir, já falei aqui algumas vezes, eu tenho que continuar sempre despertando nos irmãos essa consciência, para que você, a partir da questão de estar sendo orientado, ensinado, instruído, isso acabe se apegando a você, e você possa colocar isso em prática. Olha, tem 3 tipos de obreiro: tem o que cria problema, tem o que resolve o problema, e tem o que evita o problema. Para mim, o melhor é o que evita. Às vezes até alguém olha para a vida de um obreiro, de um líder, de um dirigente, de um coordenador, e pensa que a vida dele é uma vida aguada, é uma vida sem expressão, porque não vê. Não, é porque ele consegue, irmão, evitar os problemas. Então acaba parecendo que a vida dele é uma vida aguada, sem sentido, mas na verdade é uma vida tranquila. Eu me lembro até agora de uma história que eu vi em um vídeo, um rapaz dizendo que um dia ele foi assistir uma aula em uma certa faculdade, e o professor deu uma aula. Ele disse: imagine na aula. Ele disse que quando terminou de assistir a aula, ninguém tinha dúvida do que ele falou, ninguém tinha, pela mínima dúvida que fosse, ninguém. Todo mundo aprendeu com total clareza. E eu estou falando de aulas de faculdade, irmãos, não é aula do primário, da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série, não. Aula de faculdade. Quando ele terminou de dar aula, ninguém tinha dúvida. E o rapaz disse: não tinham dúvida, não era porque não aprenderam nada, não entenderam, porque às vezes você não tem dúvida porque também não entendeu nada. Mas disse que todo mundo entendeu tudo e ninguém tinha dúvida de nada. Aí ele procurou o professor para saber qual era o segredo. Aí ele disse: não, meu filho, é porque eu já dou essa aula há mais de 30 anos. E pelo fato de eu dar essa aula tanto tempo, tantas vezes,
As aulas que eu dava no início, as pessoas me faziam pergunta porque tinham dúvida nessa área, nesse ponto. Então, com o tempo, eu já fui trazendo a aula com as dúvidas resolvidas. Por isso que hoje ninguém tem dúvida. Mas tem aquele que às vezes deseja apresentar uma dúvida ou deixar uma dúvida que é para exatamente alguém perguntar e ele apresentasse como que sabe resolver o problema. Mas esse não, esse já minimizava ou desfazia todas as dúvidas. Então, para mim, o que é mais importante, que se destaca mais, é o que evita. E o pior é o que cria o problema. A maioria aqui é da minha época, e na minha época de menino, eu acho que de 8 para 10 anos, eu assistia o Incrível Hulk, o primeiro, com David Banner, Os Gatões, Havaí 5-0, Dama de Ouro. Meninos, faz 40 anos, ainda estou lembrado. Eu assisti essas séries quando era menino. E teve uma vez, teve um episódio do Hulk, presta atenção, que se deu no laboratório. E no laboratório tinha um faxineiro que tinha uma máquina lá no laboratório que ela dava problema. E quando ela dava problema, o faxineiro consertava. Eu estou falando laboratório, cientista, homens formados, homens de faculdade. Aí o faxineiro ia lá e consertava a máquina. Na primeira vez que deu problema, ele disse assim: eu conserto isso aí. Conserta. Aí ele foi lá e consertou. Eu estou falando de uma série, irmão, mas isso aqui é algo que pode servir para a nossa vida, para você entender. Mas sabe o que era que ele fazia? Ele ia lá na máquina, abria a máquina com uma chavezinha e tirava uma pecinha de dentro da máquina e fechava. E ficava lá por perto. Aí quando a máquina deu problema, ele disse: eu sei consertar. Aí saiu por ali, tapiou, abriu, colocou a pecinha lá e tal, ajeitou. Disse: pode ligar agora. Aí ligaram. Rapaz, o faxineiro é o caro, Mas ele criava o problema com a pecinha para ele resolver e ele se apresentar como o grandão, o inteligente, um faxineiro que consertava a máquina dos cientistas. Olha aí, ó. Mas só que nesse sentido assim é até engraçado. Mas eu estou falando que existe 3 tipos: tem o que cria, o que resolve e o que evita. E o pior dele é o que cria. Porque sou obreiro, irmão, que vê problema em tudo. Em tudo que você vai fazer, ele vê um problema. Tem um problema para ele. Tem um defeito. Tem algo que está errado. Tem algo que não vai dar certo. Então, essa é uma característica daquele que vai criar o problema. Criam confusão em tudo, criam confusão com todos. Então, esses são aqueles que têm a qualidade de criar o problema. E até quando vai resolver o problema, cria 2. Quando cria 2, o problema que era pequeno, ele faz um problemão. Nós temos que ter a habilidade de resolver os problemas. E ainda mais, se for possível, evite-os. Evite os problemas. Evite confusão, contenda, discórdia. Quem sempre lembra isso é a diaconisa irmã Enajá. Ela memorizou essa parte que eu sempre falo, que existem pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Pega um copo d'água e transforma numa tempestade. Não era só um copo d'água, irmão. A pessoa transformou em uma tempestade. Porém, repito o que eu falei aqui outra vez: se alguém tem a capacidade de fazer uma tempestade com um copo d'água, pegar o copo d'água e transformar em uma tempestade, eu e você temos que fazer o contrário: pegar a tempestade e transformá-la em um copo d'água. E se tivesse um copo d'água aqui, eu ia beber agora para mostrar para você como era que se faz. Porque depois que você transformar a tempestade num copo d'água, você toma para dentro, porque aí resolveu o problema. Ninguém mais vai pegar o copo para fazer tempestade, porque você engoliu. Então nós temos que ter essa habilidade, irmãos. Pronto, ela trouxe.
Aí quando você pegar a tempestade e transformar num copo d'água, você vai fazer assim, ó. Pronto. Resolveu o problema. Ninguém vai mais pegar o copo d'água para transformar numa tempestade. Eu fui pastor ainda, acho que 1 ano e 3 meses, lá na cidade de União, pelo Ministério de Madureira. Aí terminou um culto. Acho que era uma reunião, se eu não tenho bem lembrança. Aí na frente da igreja, 2 jovenzinhos começaram a querer brigar, por causa de namorados, espia. Mas negócio de 12 para 13, 14 anos, 2 jovenzinhos, 2 crianças praticamente. Querendo se entrar no ringue, por causa de namorados. Isso para ali. Eu estava dentro da igreja tratando de alguns assuntos. Aí de repente um obreiro pegou no braço de uma delas, porque ele não gostava da outra, que parece que deu um empurrão, não lembro. Pegou no braço da outra menina, entrou na igreja com cada olho mudado assim, falando meio alterados. Pastor, o senhor tem que resolver aqui alguma coisa, tomar uma providência. Porque, olha, aí ele contou a história, né? Porque ele não gostava da menina, da outra menina, porque a outra menina era debochada mesmo. E eu vi que uma vez ele reclamou com ela, eles tinham vindo de outra igreja, a mãe com ela, a filha, e ela era aquela bem debochada que dava resposta pesada, e um dia eu vi que ele falou um negócio, ela deu a resposta assim em cima da tala. Eu digo, isso aí eu não quero chegar nem perto. Quero nem conversa. Entendeu? Ela não era membro, era pré-adolescente. Aí ele entrou querendo que eu... Então, na verdade, isso é uma lição para a gente. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto aqui, sobre respeito, consideração. Não, se a pessoa não tem consideração com você, não tem respeito, não vá cobrar, exigir, não faça isso não, deixa para lá. Daqui a pouco eu chego nesse ponto. Aí ele entrou na igreja, eu acho que ele, imaginando assim, que era para mim como pastor, tomar uma providência, falar alguma coisa e tal. Só como eu falei, ela não era membro, era uma criança praticamente, e não iria adiantar muita coisa. Talvez o certo fazer seria conversar com os pais, mas ele disse assim, pastor, olha, a menina empurrou aqui, machucou, olha, quando ela chegar em casa, que a mãe dela souber, que a mãe dessa menina que ele trouxe, a mãe e a avó congregavam com a gente, e eram pessoas de bem. Quando ela chegar em casa, a mãe dela vai ficar brava, vai terminar, querer sair da igreja, tirar da igreja, não sei o que, vai ser um problema, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Ele queria que eu fosse lá reclamar com ele, tomar alguma providência. Aí eu olhei bem no olho da menina, foi bem assim que eu falei, e tu é bem boba chegar em casa e dizer para tua mãe que tu brigou na frente da igreja por causa do namorado, não é não? Foi bem assim que eu falei, meu irmão, porque senão a gente ia levar um assunto de criança, brincar de namorico, que não entendeu, aí vai levar uma confusão, levar para o pai, levar para a mãe, de repente está no juiz, no delegado, misericórdia, meu irmão, uma besteira, fazer uma tempestade, uma confusão. É isso que você tem que ter noção, irmão. É isso que você tem que analisar. Porque às vezes são ciladas de Satanás querendo te colocar, às vezes uma bobagem, querendo te colocar num fuzuveiro, numa confusão, num balaio de gato, que nunca mais você vai sair. Se sair, vai sair todo arranhado. E eu estou avisando para você não entrar no balaio de gato. Né, evangelista, meu caro? Então você tem que ter essa habilidade, irmão, essa compreensão. Ó, o obreiro, irmãos, nós, a liderança, precisamos ter cuidado, precisamos vigiar, para não ser aquele líder, aquele pastor, aquele dirigente, aquele coordenador que causa medo nas pessoas. Nós não podemos ser esse tipo de liderança que causa medo nas pessoas, um liderado. Um coordenador, um líder, um pastor que chega, o povo estava até alegre, animado, brincando, sorrindo, se descontraindo. Aí você chega, o povo fica tudo assustado, tudo trêmulo, tudo constrangido. Não é a função nossa como obreiro, não, como pastor, irmãos. Nós não podemos causar esse tipo de situação, porque medo não é respeito, irmão. Medo não é respeito. Respeito é uma coisa totalmente diferente de medo. Por exemplo, você deve ter medo de sapo. Assim, alguém tem medo de sapo, não é que deve ter medo de sapo, mas a pessoa que tem medo de sapo. Mas o bicho é estranho mesmo. Você já viu o sapo andando? Rapaz, é feio demais o sapo andando. Quando ele está pulando até passa, mas quando ele sai andando, leva aquele... Ixi, dá até vontade de correr, como você vê. Então as pessoas têm medo. Mas você respeita o sapo?
Mas se você puder dar um chute que ele sai, entendeu? Mesmo com medo, você não faz isso não? Por quê? Porque você não tem respeito, você tem medo, é diferente. Então a gente não deve querer provocar nas pessoas medo, e sim o respeito, porque medo não é respeito. Nós, irmãos, o líder, o pastor, o obreiro, precisa causar no grupo segurança. Nós precisamos causar no grupo segurança. Nós temos que ser aquela pessoa que quando chegar, as pessoas se sintam seguras. Eita, que maravilha, o pastor chegou, o coordenador chegou, o dirigente chegou, a coordenadora. As pessoas se sentem bem, se sentem leve. Não se sintam constrangidas, assustadas, receosas, com medo de perguntar alguma coisa, com medo de dar uma opinião, com medo de tirar uma dúvida. Não, irmão. As pessoas têm que se sentir à vontade, se sentir livre, leve. Isso é evangelho, isso é reino. Isso é obra de Deus, irmãos. Não que imaginar que as pessoas... Não, de maneira nenhuma, não faça isso, irmão. Você deve trabalhar para que o rebanho, o seu grupo que você lidera, sinta segurança. O rebanho precisa se sentir seguro com o pastor. Olha, isso é de forma literal. Alguém já falou que quando a ovelha ela está comendo a sua grama, ela morde a grama, morde, aí de repente ela faz assim, ela levanta a cabeça e procura o pastor. Quando ela vê o pastor, ela sossega, baixa a cabeça e continua comendo. De vez em quando, ela levanta a cabeça, olha para lá, olha para cá e procura ver o pastor, fica tranquila. Mas se tiver uma hora que ela comer, levantar a cabeça e não ver o pastor, ela entra em desespero. Porque o pastor é a segurança para ela. A liderança deve ser a segurança para o rebanho. Para os liderados, deve ser o que gera tranquilidade. Então, primeiro, segurança e paz. Segundo, gerar paz nos irmãos, tranquilidade nos irmãos. O que é que a Bíblia diz no Salmo 23? O salmista apresentando Deus como pastor, o que é que ele faz? O Senhor meu pastor não me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Ele está dizendo o que um pastor faz com o rebanho: deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Veja o que é que o pastor faz quando encontra uma ovelha com a alma aflita, angustiada, desesperada, cheia de problemas, cheia de luta, de preocupação. Aí o pastor chega, o líder chega e refrigera a alma daquela pessoa que está desesperada, querendo sair de casa, deixar a mulher, deixar o marido, deixar os filhos, deixar o emprego, acabar tudo, jogar tudo para o ar, que não está aguentando mais. Aí o pastor chega, irmão, com uma palavra de Deus, que aquela alma que estava aflita, desesperada, angustiada, que estava em desespero, ela encontra paz. Não pode ser o contrário, irmão. Não pode ser o contrário. Não pode ser que uma alma chegue perto de você tranquila, sorridente e saia triste. Chega animada, chega feliz, vê o pastor, vê o líder, aí começa a conversar, mas a conversa é tão amarga, tão espinhosa, que a pessoa sai triste. A gente começa a apresentar tanta coisa ruim e negativa, que aquela pessoa que estava animada desanima. Estava até querendo fazer a obra, agora já não quer mais. Já está agora pensando em entregar a função, já está agora pensando em sair da igreja, está agora pensando em se desviar, porque a gente trouxe uma palavra tão ruim que gerou na pessoa um desejo de sair da presença. Isso não pode, irmão. A gente tem que trabalhar e analisar para ter essa compreensão do reino. Ou seja, se o pastor precisa promover paz, segurança, ele também precisa promover o amor, a alegria e a união entre os irmãos. O líder, irmão, não pode, pense no que eu vou falar, você faz parte da liderança, você não pode jamais colocar um irmão contra o outro, pelo amor de Jesus. Nós estamos na função de pacificar, não colocar os irmãos contra o outro. Aí a pessoa lidera um departamento, um grupo, aí fala mal desse para aquele, fala daquele para aquele e gera confusão. Não, pelo amor de Deus, não faz parte do reino de quem tem uma chamada. Você deve evitar, se alguém chegar com essa questão para você, faça que nem eu fiz com um copo d'água, engula, irmão. E quando a bexiga estiver cheia, vai lá no vaso que deu uma descarga que vai-se embora. Pronto, está resolvido. É assim. Ó,
Eu já falei isso, mas nunca falei nome. Eu vou citar nomes aqui. Tem o pastor Gilson, que é filho da pastora Creuza. E ele estava em São Paulo uma época. Aí ele voltou para cá. E congregava com a gente lá em Madureira. E tinha o Antônio Pedro. O irmão Antônio Pedro. O pastor Celestino, a Creuza conhece. Aí ele chegou lá, pastor Gilson, na época presbítero e tal. Foi lá no culto. Aí quando foi com uns 3, 4 dias, o Antônio Pedro chegou assim para mim, disse, pastor, eu passei por aquele irmão, não foi com a cara dele não. Senhor Chapó, o que foi que houve? Não, passei por ele, não sei se ele estava na feira, na rua, não sei se estava falando ao celular. Se eu passei por ele, dei a paz do Senhor, ele só fez olhar assim para mim, virou as costas e foi-se embora. Não gostei dele não. Veja só, o que era que eu podia fazer? Eu tinha algumas opções. Eu poderia chegar até o pastor Gilson, rapaz, olha, com jeitinho, vai lá conversando com o irmão Antônio, ele está pensando que tu é uma pessoa assim, não foi, mas nós sabemos que você é uma pessoa tão legal, que se dá bem com todo mundo, vai lá conversar com ele assim, disfarçando, porque ele tal. Ou eu poderia chegar para ele e dizer, rapaz, o Antônio disse, foi com a tua cara não. Aí ele já ia ficar armado para dar respostas em cima de qualquer coisa que ele falasse, porque ele já ia entender que seria palavras indiretas, se eu assim fizesse. Mas sabe o que eu fiz, irmão? Sabe o que eu fiz? Nada. E hoje os dois são mais amigos entre eles do que meus amigos. Só vive na mata, caçando por ali. Quando viaja, chama o outro vai. Está entendendo? Que às vezes a gente pode atrapalhar as amizades com uma conversa mal colocada, uma coisa que não precisa ser dita, uma coisa. E se tornaram amigos. No início eles falaram, não falei nada, fiquei na minha. A gente ora, a gente pede para Deus sempre trazer paz aos teus irmãos. E assim a questão foi resolvida. E hoje são carne e unha. Quando o Gilson viaja aqui, chega aqui, ele está por aqui, já corre, já vem aqui conversar, bater papo, mas está entendendo como é a coisa. Eu até lembrei agora de outro fato interessante. Eu lembro que porque quando eu era pastor em Madureira, e aqui eu passei 13 anos, 9 meses e 16 dias. Eu não vou dizer a hora porque eu não lembro. Aleluia. Aí todo ano chegava a época das mudanças, das transferência de obreiro, e a gente sempre ficava com cuidado. Eu até estava dizendo para alguém por esses dias, que uma coisa que eu ficava pensativo, era assim, meu Deus, se eu for transferido daqui, como é que o outro pastor vai tratar essas irmãs? Como é que o outro pastor vai tratar esses irmãos? Como é que ele vai cuidar da moçada? Será que ele vai saber brincar com a mocidade? Será que ele vai ficar bem com os irmãos? Vai ter aquele amor? Eu já ficava preocupado se eu fosse transferido, como era que alguém iria tratar daquele povo quando eu fosse tirado. Eu ficava naquele cuidado. É uma coisa que está na gente, mas não era isso que eu ia falar. Aí quando foi uma vez, eu lembro que eu estava bem seguro que ia ser transferido, que ia ser mudado. Aí eu conversando com um pastor amigo meu, pastor Tenório, eu cheguei para ele e disse, pastor Tenório, rapaz, será que eu vou ser mudado esse ano? Ele era secretário executivo na época. Ele disse, rapaz, eu não sei, o pastor não costuma falar quem vai mudar, quem não vai. Isso é porque eu não sei se vou ser mudado. Se outra pessoa for para lá, eu não sei nem como eu vou agir com uma pessoa, você tem que informar quem é, quem não é, quem presta, quem não presta. Eu conversando assim com ele, nesse sentido assim, uma conversa bem informal, ele disse, olha, quer um conselho? Eu digo, passa para cá, meu irmão, é comigo mesmo. Ele disse, olha, um dia eu fui transferido de uma congregação e fui para outra congregação. Quando eu cheguei na outra congregação, o pastor dirigente da congregação me chamou no canto e disse, olha, está vendo aqueles dois irmãos ali? O irmão de vermelho, eu não vou dizer a cor da camisa não tem nem com vermelho aqui não. O irmão do lado de cá, olha, é uma benção, você pode contar com ele para o que deve é pau para toda a obra, está comigo em tudo, no evangelismo, na escola bíblica, onde eu peço ele está junto, não me deixe, é ali. Agora o outro, meu irmão, aquele outro lá, aquele outro abençoado, pensa, aquilo ali é uma pedra no meu sapato. Aquilo ali é pior do que Saul na vida de Davi para mim. Aquilo ali eu não conto com ele para nada, só dá trabalho, dor de cabeça e preocupação. Aí o pastor Tenório assumiu a congregação. Sabe o que foi que aconteceu? O que o pastor disse que era uma bênção se tornou uma pedra de tropeço na vida do pastor. E o que ele disse que era uma pedra de tropeço na vida dele se tornou uma bênção na vida do pastor. Quem vai entender isso? Então não cabe a gente determinar quem é, quem não é, quem presta, quem não presta, quem vai ajudar, quem não vai ajudar, porque aquela pessoa que não combina com você, combina comigo, às vezes não combina comigo, mas combina com você, não se dá bem com você, mas se dá bem comigo, às vezes não se dá bem comigo, mas se dá bem com você. Esses são os mistérios da natureza humana e a beleza do ser humano é essa, irmão. Porque já
pensou se você se desse bem com todas as mulheres? Eu falo homem, ele ia querer casar com todo mundo. É por isso que tem umas que você olha, não vou com a cara dela não, aí aparece uma. Mas senão ia ser o Salomão, logo 1000. Está entendendo o mistério? Então essas são as atitudes para quem vai fazer a obra. Então você não pode ser aquela pessoa que vai colocar inimizade entre os irmãos. Pelo contrário, irmãos, se tiver algum problema, vai lá, orienta, conversa. Mas eu falei no início dessa pauta que o rebanho não deve ter medo do pastor. O rebanho, ele tem medo do lobo, não do pastor. O pastor causa segurança. Quem causa medo, pavor no rebanho é o lobo. Mas aí alguém pode pensar, pastor, mas se eu não impor, não exigir, não cobrar, eles não vão me respeitar. Não precisa. Você achar que tem que impor, cobrar ou exigir que o seu liderado lhe respeite. Não faça isso. Não funciona assim, pelo menos no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, o que funciona é o respeito mútuo. Primeiro, eu vou lhe respeitar se eu quero que você me respeite. É a primeira atitude. Segundo, só vão nos respeitar como obreiros, como pastores, se primeiro respeitarem a Deus. Só respeita a chamada, irmãos, de Deus na nossa vida, aqueles que têm respeito a Deus. Porque nós não usamos faca, não usamos revólver, não usamos pistola, simplesmente recebemos um título de pastor, de obreiro, de presbítero, evangelista, enfim, dirigente, coordenador. É isso que nós recebemos. Então quem vai lhe respeitar, não vai respeitar porque você é brabo, valente, está armado, não. Vai lhe respeitar porque primeiro ele temeu a Deus. Agora, irmãos, se a pessoa não teme a Deus, não adianta você querer obrigar que ela lhe respeite, porque ela não respeita nem a Deus. Imagine a mim e a você. Então não dá para você querer exigir de uma pessoa que não respeita a Deus, a obra de Deus, que lhe respeite. Não é possível. Eu lembro que eu era porteiro ainda em Maceió, Campo de Madureira. Os irmãos sempre me ouvem falar, porque foi ali onde eu tive muitas experiências, mas as experiências eu passo para os irmãos. Foi o único ministério que eu congreguei, de lá a gente veio para cá e assumimos esse ministério. Tinha um irmão, vou falar o nome dele, Cícero Luiz, vocês não conhecem, por isso eu estou falando o nome. Ele era um irmão que tinha uma empresa de terraplanagem, aquelas máquinas de fazer estradas. E quando foi um dia, eu estou dizendo que eu vi. O pastor sempre orientava, que lá era muita iluminação, o pátio lá grande, tinha vários postes com lâmpadas acesas lá. E o pastor sempre tem aquele cuidado com gasto de energia e tal. E pedia sempre para os irmãos só acender na hora e tal, depois fosse apagando. Aí quando foi um dia, esse irmão chamado Cícero Luiz, ele era, se eu não me engano, presbítero, estava ele e o diácono Josias. Ele entrou lá dentro, abriu o quadro e chegou, eram 2 filas de interruptores, eu sei porque eu acendia lá as lâmpadas quando estava como porteiro, enfim. Chegou lá e pá, acendeu, tu diz, agora vai dizer o homem. O que é que uma pessoa dessa tem na mente e no coração, irmão, quando toma uma atitude dessa? Uma pessoa dessa está disposta a fazer qualquer desgraça, não tem respeito. Então você não pode querer exigir ou cobrar ou se expor nessa circunstância, não, meu irmão. A sua vida vale mais, a sua família vale mais, o seu ministério vale mais, a sua paz vale mais, a sua igreja, o seu chamado vale muito mais, irmão. Você não vai perder o seu chamado, a sua paz, a sua família por causa, não faça isso, irmão. Entregue a Deus, coloque na mão do Senhor e descanse. Então nós não podemos ter esse comportamento, querer expor, querer obrigar.
Porque se alguém lhe faltar com respeito, é porque não tem temor de Deus. Então, se não tem temor de Deus, você está vendo já. Você conhece a história de Davi, que teve a oportunidade de matar Saul por várias vezes, não fez, porque diz: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Era porque Davi tinha medo de Saul? Davi matou um urso, matou um leão e matou o gigante, que o Saul ficava se tremendo lá debaixo da mesa com medo. Davi tinha medo? Não tinha, meu irmão. Ele tinha respeito, é diferente. Então, se a pessoa não teme a Deus, não adianta você querer exigir dela, brigar com ela, discutir, porque ela não vai ter nenhuma atenção para você. Seguindo ainda aqui as minhas pautas, uma coisa que a gente deve ter como obreiro é o fator observação. Você tem que ser uma pessoa boa de observação, irmão. Você tem que saber fazer leitura das circunstâncias, da situação, das pessoas e dos momentos. Você tem que saber fazer uma leitura. Você tem que ver o que está à sua volta, à volta dos irmãos, à volta. Você tem que saber fazer uma leitura. Isso é observação. Observar para quê, pastor? Para conhecer o grupo e saber agir. Quando você observa, você passa a conhecer as pessoas, conhecer o grupo, conhecer a situação, e assim você vai poder tomar atitude, vai saber agir. No livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, é um chinês que escreveu um livro sobre a arte da guerra, e depois ele não revelou, mas depois de um tempo descobriram e revelaram esse livro. Ele disse que na guerra, se você conhecer o seu adversário, você tem 50% de chance de vencer a guerra. Se você conhecer a si mesmo, você tem 50% de vencer a guerra. Agora, se você conhecer a si mesmo e conhecer o adversário, você tem 100% de chance de vencer a guerra. Então você precisa se conhecer e conhecer o adversário, conhecer os ambientes. Você precisa fazer essa leitura. Eu vou contar aqui uma história que eu já contei algumas vezes, e eu acho ela interessante, e isso vai trazendo recordações e vai despertando a nossa mente para resolver os problemas. Eu já falei aqui, eu acho que nas primeiras reuniões, que uma das coisas que a gente sempre costuma falar na vida é assim: por que está acontecendo isso comigo? A gente costuma falar o certo, porque às vezes o que você fala, o seu cérebro, ele vai trazer a resposta. Se você é aquela pessoa que sempre diz assim: por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Porque o seu cérebro vai trazer a resposta e vai explicar para você por que é que você está passando por aquilo. Agora, se você mudar, porque essa é uma forma errada de você falar, é uma forma equivocada. O certo é você dizer assim: o que é que eu posso fazer para sair disso aqui? Aí o seu cérebro vai trazer a resposta, vai trazer o entendimento. Então, ao invés de você perguntar por que é que eu estou passando por isso, diga assim: o que é que eu posso fazer para sair disso? Como é que eu posso tomar uma atitude para sair disso? E assim você vai desenvolver a sua capacidade de resolver o problema. Pois bem, então vamos para a história do piano. A história do piano é assim: o pastor mudou um dirigente na congregação, e quando o dirigente da congregação chegou lá, o que foi assumir o lugar, ele olhou, e na subida do púlpito, logo na subida da tribuna, tinha um piano. Um piano é um móvel, não é um museu. Bem na subida, irmão. Se você fosse mais cheinho, capaz de não subir no púlpito, porque ficava uma brechinha de nada. Quando ele chegou, sabe por que ele disse? Quem foi um doido que colocou isso aqui na frente, atrapalhando a subida? Não tem juízo não. Aí desceu a lei, esculhambou. Aí chamou os dois obreiros lá, empurraram o piano e colocaram lá do outro lado. Isso agora sim, meu irmão, os irmãos se revoltaram com aquilo. Foi uma briga por causa desse piano. Sabe o que aconteceu? Fizeram um abaixo-assinado e tiraram o pastor, que foi colocado dirigente da igreja. Fizeram uma confusão, ele teve que sair, até porque não tinha mais clima para ele permanecer lá. Mas olha, deixa eu abrir um parênteses aqui e dar essa lição para os irmãos. Eu fui transferido algumas vezes só. Eu fui coordenador da universidade, professor de escola bíblica, dirigente de evangelismo e tal. Então, mas em congregação Village, União,
Village, Messias, União, Água Doce do Norte, lá no estado do Espírito Santo, depois vim para cá. E a gente tinha reuniões como essa, e isso era passado para a gente de uma maneira mais sutil, mas eu aprendia, gente. Porque o pastor dizia assim: olha, quando você chegar numa congregação, não chegue logo mudando as coisas não, tenha calma. Então, quando você chega na congregação, no caso, era a experiência que eu recebia, que eu entendia. Por exemplo, se eu chegasse numa congregação e tivesse alguma coisa que eu visse que estava fora do padrão, eu ficava na minha. Não ia de chamar ninguém de burro, né? Porque tem gente que é meio. Por que foi um idiota? Quem foi um camarada que fez um negócio desse? Tem juízo, não, parece que é doido. Então isso é uma forma muito agressiva de falar, irmãos, desnecessária até. Então eu observava aquilo ali, procurava entender por que foi feito assim, quem fez assim, porque haveria algum segredo para aquilo estar daquele jeito. E o que era que eu ia fazer? Eu ia esperar. Se alguém chegasse para mim e dissesse: pastor, rapaz, fizeram isso aqui, mas não ficou muito bom não. Fizeram aqui e tal. Eu disse: irmão, mas é mesmo, né? Agora que eu estou olhando, agora que eu estou vendo. Nem dizia agora porque eu estava mentindo, né? Isso é mesmo, né, irmão? Estou vendo que está assim mesmo como você está dizendo, ó. Vamos ver como a gente faz. Uma pessoa falou. Eu não ia tomar atitude porque uma pessoa falou. Eu ia esperar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até mais de 5 ou 10 pessoas falarem. Quando um grupo falasse e dissesse que aquilo estava desaprovado, aí era a vez de eu chegar em um culto com a igreja, um culto principalmente um de doutrina, e assim expor: irmãos, ó, tem aqui um negócio que os irmãos fizeram, e vários irmãos me procuraram e acharam que seria bom a gente alterar aquilo ali. O que é que os irmãos acham? É por isso que você deve, irmão, como é que eu posso dizer? Treinar o seu psicológico para isso que eu vou falar agora. Você tem que treinar o seu psicológico para isso que eu vou falar agora. Você vai dizer: olha, irmão, por mim, aquilo ali nem salva e nem condena. Se os irmãos acharem que é para mudar, a gente muda. Se achar que é para ficar assim, a gente deixa. Porque às vezes é coisa que nem leva para o céu nem para o inferno, é coisa neutra. Mas aí o camarada chega e no púlpito esculhamba, xinga, fala mal de quem fez, não sabe as condições, porque foi feito assim, não tem nenhuma noção quem foi que fez, como é que é. Aí traz aquela, entendeu? Aí você aproveita esse gancho e muda tranquilamente. Aí esse pastor que assumiu essa congregação foi tirado, não houve mais clima, ele teve que ir embora. O pastor trouxe outro e avisou para ele: ó, lá tem um piano, aquele piano é endemoniado, toma cuidado. Tu toma cuidado naquele piano. Quando ele chegou na igreja, ele não olhou para outra coisa, não procurou outra coisa, procurou o piano. Quando ele está aquele museuzão bem na subida do púlpito, ó, rapaz, que negócio da beleza. Mas ele já veio ciente, ele já conhecia a história, já estava ciente do assunto. Aí sabe o que ele fez quando ele foi subindo no púlpito? Quando ele foi subindo no púlpito, ele pegou o quadril aqui no piano e deu uma pancada, o piano andou 2 dedos, ó. Aí ficou por ali. Quando foi no outro domingo, que ele foi subindo no púlpito de novo, ele deu outra pancadinha. Tá, aí o piano andou mais 2 dedos, fez 4. Ficou por ali, não falou nada para ninguém e tal. No outro culto, ele deu outra pancadinha, deu mais um dedinho, fez 5. E toda vez que ele vinha para a igreja, vinha no culto, ele dava uma pancadinha, pá, de dedinho em dedinho, de dedinho em dedinho. Quando pensou que não, o piano estava do outro lado, ninguém falou nada, ninguém xingou, ninguém reclamou. Aí teve uma festa na igreja, ele chamou o presidente para ir lá ministrar. Isso não foi uma semana, foi meses ele dando pancadinha no piano devagarzinho, foi uns 5 meses. Em 6 meses teve uma festa, chamou o presidente. Quando o presidente chegou lá, que olhou, viu que o piano estava do outro lado, já se assustou, disse: meu Deus, e agora? Aí dá problema, tem... Rapaz, você mudou o piano de lugar, rapaz. Você não sabe como você fez isso, não é para teve não. Por quê? Porque usou de estratégia, de paciência, de tranquilidade, sem agredir, sem ferir, sem provocar nada, colocou. Então a gente precisa ter essa capacidade de fazer essas leituras, irmãos. Às vezes tem coisas que você fica pensando como vai fazer, vai orar, quando você pensa que não, o próprio Deus vai lá e resolve que você, oh Deus, obrigado, nem estava querendo, Quem falou essa para mim foi o irmão Severino. O irmão Severino, ele era de Pernambuco e ele morou aqui em Messias uma época, congregou com a gente.
em outro ministério, e quando eu saía para a visita, às vezes eles, entra um pouquinho aqui, pastor, vamos começar um pouquinho, eu às vezes apressado na visita, mas como ele era irmão, eu entrava, porque na casa das irmãs fica chato, a gente não faz. Então entramos, começamos a conversar um pouquinho, aí um dele contou a história de um cidadão que estava desempregado. Veja só que história interessante. O cidadão estava desempregado e começou a procurar emprego nas fazendas, e saiu aqui, saiu ali, nas usinas, nas fazendas, e nada. Aí quando foi um dia, ele chegou numa usina, aí disseram, aqui não tem trabalho não. Olha, para dizer que não tem, o único trabalho que tem aqui é de maquinista de trem. O senhor é maquinista de trem? Eu disse, sou, é comigo mesmo. Ele nunca nem tem entrado na locomotiva do trem, mas oxe, é comigo mesmo. É mesmo, rapaz. Naquele tempo não se exigia muito ficha em carteira, nem habilitação, nem nada. Não, é comigo mesmo. Quando é que começa? É mesmo, rapaz. Então amanhã logo cedo vem aqui. Mas tem um auxiliar bom para me ajudar. Eu gosto de pessoa auxiliar de primeiro do meu lado. Tem. O maquinista que foi aposentado ou pediu para ir embora. Foi-se embora, mas deixou aqui. Tem que ele está até na função. E quando chega alguém, oficial, ele é só o auxiliar. Isso está certo. Aí no outro dia ele chegou, o auxiliar já estava lá. Ele olhou para o rapaz. É você que é o auxiliar? Se é, sou eu. Tu sabe bem mexer nesse negócio aí, rapaz? Sei. Rapaz, não está me enganando não, né? Olha, eu quero uma pessoa que trabalha comigo que saiba mexer no negócio, viu? Porque vai que um dia dá uma caganeira, desculpa, vai que um dia eu adoeço, ou não possa vir, tem que resolver um problema, e quem é que vai tocar? Ou passe mal aqui, tu sabe mesmo. Vem, me mostra aqui isso tá. Onde é que liga isso aqui? Só liga aqui. Até aí tá bom. Onde é que faz ele andar? Onde é que acelera? Acelera aqui, tal e tal. E para frear, como é que freia? Eu quero saber se você sabe mesmo, mostra aqui tudo direitinho. Então tá bom, vá, toca aí para frente, porque falar é fácil, quero ver você fazendo. Aí o camarada, tal, aí. Chegou lá, encheu, né? Se é vazio, foi fácil trazer. Eu quero ver cheio, vá agora. Como é que liga aí, vá? Quero ver ele cheio. Tá. No outro dia, ele disse, pode ficar aí, que agora é comigo. E ele só olhando aprendeu, velho. Está entendendo como é que a vida ensina as coisas para a gente? Isso são fatos verídicos que você precisa desenvolver para a sua consciência. Não precisa você ficar afobado. Não, eu já sei fazer. Tem gente que chega no lugar. Não, porque eu já sei, porque eu já fiz não sei aonde, porque eu não sei o quê. Não, tenha calma. Vai devagarzinho. Tem até o irmão do pastor Beni, ele era daqui de Alagoas, trabalhava na indústria da usina e ele ia trabalhar fora em outro estado. E o pastor Beni era o mais velho dos irmãos, chamou ele para uma conversa e disse, olha irmão, quando você chegar lá, chegue tranquilo, chegue sossegado, vá com calma, vá devagarzinho, converse com as pessoas que já têm experiência, com as pessoas que já sabem fazer, peça dica, peça orientação, não chegue lá por cima se sentindo não, chegue com calma, sabe, mesmo que você saiba, mas peça dica a um, peça orientação a outro, veja como é que faz, como é que não faz, e eles conversando, aí o pastor desse conversou com ele uns 40 minutos, 1 hora, aí depois que terminou de falar, só Beni, porque eu sei fazer mesmo, você quer ser, rapaz, eu estou dizendo que sei. Entendeu? Então tem pessoas que têm essa noção assim, falta um pouco de sensibilidade. Então você precisa ter o fator observação, você precisa observar, estudar, analisar, para não se atrapalhar nem atrapalhar os outros. E como eu falei sobre conhecer, você precisa conhecer os outros e conhecer a si mesmo, já falei. Porque nós cobramos as falhas dos outros. É normal. Nós cobramos a falha dos outros. Porém, a gente não vê a nossa falha. Quando nós focamos em cobrar e ver a gente acaba se distraindo e acaba que não percebemos a nossa falha. Veja, quando alguém nos trata de uma forma brusca, às vezes sem educação, nós normalmente reagimos àquilo. Quando alguém nos trata mal, quando alguém nos desrespeita, quando alguém nos humilha, quando alguém nos pisa, quando alguém nos despreza, nós reagimos mediante aquele tratamento. Porque nos sentimos no direito de nos defendermos. E ficamos revoltados com aquela pessoa que nos tratou mal. Mas se formos nós que tratarmos mal as outras pessoas, e quando sou eu, o senhor ou a senhora, que trata mal as outras pessoas, por que é que nós tratamos mal? É porque nós nos sentimos melhores do que elas? É porque nós achamos que somos especiais?
É porque nós achamos que temos direito de agir com elas. Se elas fizerem isso com a gente reage, a gente revida. Mas a gente acha que tem o direito de tratá-las mal, mas não queremos que eles não nos tratem mal. Eu falei que respeito é uma coisa que você adquire dentro desse contexto. Eu já estou quase terminando. Os irmãos sabem que essa reunião a gente faz mais com o objetivo de nos confraternizarmos. Mas claro, quem é inteligente vai absorvendo muita coisa e, se colocar em prática, com certeza terá bons resultados. Uma das coisas que atrapalha a obra, veja só, uma das coisas que causa dificuldade na obra é quando cada um quer agir com a sua visão. Cada um quer fazer do seu jeito, dentro da sua visão. Isso atrapalha muito a obra. Isso atrapalha. Porque todos nós temos uma visão da obra do Senhor. Às vezes daqui para lá eu enxergo de um jeito, você de lá para cá já enxerga de outro. Às vezes as atitudes que eu tomo estando aqui, você aí pensa, se eu estivesse lá, eu faria totalmente diferente. Que é às vezes o que eu penso quando eu estou aqui. Se eu estivesse lá, eu ia fazer diferente. Porque a forma que eu enxergo daqui para lá é diferente da forma que você enxerga de lá para cá. É por isso que existe essa divergência de visão, de observação. Mas por que eu digo que a visão, quando ela é diferenciada, ou quando cada um tem uma visão, isso dificulta a obra? Veja, quando existe duas visões, isso significa divisão. Toda divisão é por causa de duas visões, gera uma divisão. Então a gente precisa ter essa maturidade para sabermos administrar a visão. Obviamente que alguns dos irmãos que estão aqui já passaram por alguns ministérios. Como eu falei há pouco, o único ministério onde eu participei foi Madureira. Mesmo lá no estado do Espírito Santo era Madureira também, sendo que lá tinha algumas coisas diferentes daqui. Aí o que era que acontecia? Eu me adaptava, porque era eu que estava chegando lá. Então eu procurava entrar naquele ritmo, naquele sistema. E uma das coisas que é muito desconfortável é quando a gente tem aquele pensamento assim. Porque em um ministério a gente aprende de um jeito, outro ministério a gente aprende de outro, tem pastor que faz de um jeito, tem pastor que faz de outro. Então cada um tem uma maneira de agir. O que é desconfortável é quando você diz assim: aquele rapaz está fazendo errado. Não, ele não está fazendo errado, ele está fazendo do jeito que ele aprendeu. Entendeu? Não está errado. Não está errado. Da mesma forma, se alguém chega, não pode dizer que da forma que está sendo feita está errado. Não, está sendo feita da forma que fora determinada por aquele ministério, por aqueles obreiros. Por exemplo, uma coisa que dividiu a igreja evangélica, cristã, evangélica, vou dizer evangélica, a igreja reformada, acho que essa é a melhor palavra. No início, porque a gente conhece o reformador do protestantismo, Martim Lutero. Martim Lutero é considerado o grande reformador. Mas na mesma época do Martim Lutero, tinha o João Calvino, que é lá da Suíça, Genebra, lá na Suíça. Eles são da mesma época e eles se encontraram. Eles se encontraram na época da reforma. Mas eles não conseguiram permanecer junto com a mesma missão pelo simples fato de como eles celebravam a ceia. Martim Lutero e o João Calvino. Qual foi a divergência entre os dois? Era porque o Martim Lutero
dizia que os elementos da ceia eram, não sei se eu vou conseguir falar a palavra, era uma consubstanciação. Já o João Calvino dizia que era uma transubstanciação. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Houve essa briga entre os dois. Martinho Lutero dizia, não, os elementos da ceia, o pão e o vinho, são consubstanciação. Já o João Calvino disse, não, é uma transubstanciação. Eu vou explicar para vocês. Na consubstanciação, a gente acredita que o pão e o vinho representam, é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus, da carne e do sangue, consubstanciação. Representa. Na transubstanciação, o João Calvino dizia que o pão e o vinho se transformavam literalmente na carne e no sangue de Jesus. Então eles tiveram essa divergência e não seguiram junto, porque tinham visões diferentes. Então quando existem duas visões, acaba havendo separação, divisão. Então por isso a gente precisa ter esse cuidado. Não é que o calvinismo esteja errado, nem o Martinho Lutero esteja errado, não. São visões diferentes. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque na verdade, imagine que todos quisessem fazer da sua forma, do seu jeito, porque eu aprendi assim, porque é assim. Não, nós precisamos ter um padrão e seguir aquele padrão. Entenda, o ministério, ele precisa ter uma identidade, ele precisa ter o seu padrão. Glória a Deus. A gente não vai mudar no sentido para adaptar a quem chega, mas quem chega vai se adaptar. Isso é muito interessante, que Jesus Cristo disse que nenhuma casa, cidade ou reino dividida consegue subsistir. Não dá para subsistir uma casa, uma cidade ou reino que estiver dividido. E para dividir, basta ter duas visões ou visões diferentes. Estou terminando. Eu quero passar aqui alguns detalhes para os irmãos. Eu falei isso aqui em uma reunião que a gente fez só mais com dirigente de congregação, de conjunto. Não crie problema querendo me colocar no problema. É assim, deixa eu explicar. Eu percebi em determinado momento que uma pessoa era muito próxima, e claro, a gente tinha uma aproximação muito boa, e em determinado lugar, a pessoa alimentou algumas situações, imaginando que por termos uma amizade, uma aproximação, eu iria ficar do lado daquela pessoa e contra outras pessoas. Não faça isso, irmãos. Isso não é coisa de um verdadeiro amigo querer arrumar uma confusão, um problema para colocar o seu amigo. É mais ou menos assim: você tem um amigo que sabe lutar jiu-jitsu, ou karatê, ou kung fu, aí você vai arrumar problema só porque o seu amigo sabe lutar para... Não faça isso, irmão. Evite, né? Eu até disse que a pessoa poderia se decepcionar, se frustrar, até ficar revoltada, porque a gente não vai fazer isso. A gente vai tentar minimizar o problema, resolver o problema, para que não haja confusão nem problema. E uma das coisas que eu falo principalmente para liderança de congregação: valorize os obreiros, valorize aqueles que trabalham com você. Por quê? Porque são trabalhos voluntários. Pastor, mas tem gente que às vezes não tem aquele amor, aquela dedicação, aquela firmeza. Ora para que Deus toque no coração dele, no coração dela, e ele desperte. Mas, a princípio, valorize os seus obreiros, porque eles fazem de forma voluntária. Eles trabalham de graça. E hoje não é difícil alguém querer fazer alguma coisa de graça na obra do Senhor.
entendeu? Então se tem alguém que vai lá e faz alguma coisa de forma voluntária, então agradeça a Deus, porque alguém sem receber nada, sem você pagar nada para ele, está lá fazendo alguma coisa, está lá empenhado em alguma atividade da igreja, trabalhando na igreja. Então aprenda a valorizar, aprenda a dar valor, aprenda a considerar, louvado seja Deus, entenda os limites, as condições daquela pessoa, não fique exigindo, cobrando, forçando, humilhando aquelas pessoas que gratuitamente, voluntariamente, às vezes deixa o seu descanso, deixa o seu sossego, deixa a sua casa, às vezes sai do seu trabalho cansado e vem fazer alguma coisa na igreja, alguma obra na igreja. Aprenda a valorizar, a dar valor, irmão. São pessoas que às vezes estão passando dificuldade, estão com problema, mas vêm ajudar na igreja. Então aprenda a valorizar os seus obreiros. Amém? Dito isso, falando um pouco sobre a nossa liturgia para a gente terminar, tenho 10 minutos ali ainda, a gente tenta resumir os assuntos para ser mais rápido. A nossa liturgia é a forma que você celebra um culto a Deus. Todos os nossos trabalhos, ele é precedido ou começam com oração, irmão. Todos os nossos trabalhos, eles começam com oração de joelho. Glória, eu sou de um tempo, irmão, que a gente só levantava do joelho quando o pastor balançava o sino lá, tinha uma campainha lá, aí que a gente levantava, irmãos. Ficava ali, podia ser passar 1 hora, 2 horas, mas só levantava quando o pastor balançava o sino. Então todos os nossos trabalhos, eles são precedidos de oração de joelho, irmãos. Obviamente que se alguém não pode se ajoelhar, a gente não vai obrigar, mas todos os nossos trabalhos, eles são precedidos de oração de joelhos. A gente precisa se ajoelhar e orar, e esperar o sinal do pastor, do dirigente do culto. Normalmente eu fui ensinado assim, a gente começa cantando um corinho de hino suave, não é suavezinho, todo mundo está de joelho, você começa, em fervente oração. Ou se for um culto público, você pode começar a cantar outro hino que fale de salvação, mais suavemente. Então a igreja se levanta. Aqui na sede, 6h30, 6h40, a gente começa os cultos, dia de quinta e dia de domingo. Oficialmente é de 7 às 9, mas quinta e domingo a gente, aí na terça, que é ensino, a gente ora até 7 horas. Então você vem com a disposição de orar um pouquinho, porque todos os nossos trabalhos, eles são precedidos de oração. Segundo, depois desse período de oração, aí vai para os hinos congregacionais ou hinos devocionais, 2 ou 3 hinos da harpa, né? Normalmente da harpa. Pode cantar outro hino? Pode, mas normalmente são hinos da harpa, hinos específicos para aquele culto. Se é ciclo de oração, você vai cantar hino que fale de oração. No jardim Jesus Cristo clamava. Entendeu? Hinos de oração, ciclo de oração, culto de doutrina, fala Deus, ou hinos de oração também, entendeu? Tem os hinos específicos. Culto evangelístico de domingo e de quinta são hinos de salvação. Era um pecador, andava, entendeu? Cada um tem uns hinos específicos para aquele trabalho. Não se deve atropelar. Não estou dizendo que é obrigado, mas é o lógico, a ética, a liturgia nos ensina assim. Depois dos três hinos, se faz a leitura, né? Esse é o nosso hábito, o nosso costume. Depois de 2, 3 hinos se faz a leitura. Eu até lembro que lá em Canaã o pastor estava dirigindo um culto, era um culto de doutrina. Então ele disse que tinha aprendido na congregação dele que no culto de doutrina não se faz leitura, a leitura é na hora que o pastor vai doutrinar. É uma forma que ele aprendeu lá, não digo que está errado, né? Nós fazemos sim, todo culto se faz a leitura após a oração congregacional e após os louvores devocionais, tem a leitura que chamamos leitura oficial. Depois as oportunidades individuais
e oportunidades aos departamentos, aos conjuntos. E uma das coisas que é muito complicado, irmãos, nas oportunidades, são aquelas pessoas que não têm controle no tempo. Eita, que negócio ruim. Tem que ter controle. Pastor, o relógio era de lado, o pastor Celestino botou bem ali, ó, fica bem na cara do dito cujo, mas ele não quer saber não. É o ponteiro do segundo, está indo teco, 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 e ele correndo atrás. Era que ele até passa do ponteiro. É porque o tempo de culto não é muito pouco, 2 horas é muito pouco. Porque às vezes a gente bota na cabeça que 2 horas são 100 minutos, e não, e 1 hora, que 1 hora são 100 minutos, mas não é, 1 hora são 60 minutos. Entendeu? Então, se cada pessoa tomar 15 minutos, 15 com 15, 30, com umas 15, 45, com umas 15, 60, 1 hora. 4 pessoas tomar 15, já foi, pronto, a metade do culto. Então, 5 minutos de oportunidade, irmão, você fala que a telha voa do teto, irmão. 5 minutos. Tá, entendeu? Mas não, camarada. Agora eu me lembrei do evangelista Sérgio, filho do pastor Cândido. Ele disse que a irmã Creuza, quando ia dar comida, uma vez o negócio não estava muito bom, ela pegava um ovo e partia assim para 4 pessoas. Tá, cada uma tirinha. Mas tinha um que, às vezes, chegava por lá, e disse, eu não gosto quando aquele vem não, porque aquele quer logo a metade do ovo todinho, deixa os outros quase sem nada. É assim no culto, mano. Às vezes o camarada pega o microfone e deixa os outros sem nada. Deixa o pregador sem tempo e tá um negócio horrível. Olha, irmão, eu vou chegar nesse ponto aqui. O tempo de mensagem de um culto é de 30 a 40 minutos. É o suficiente. De 30 a 40 minutos em um culto. Por quê, pastor? Alguém pode até imaginar que o bom seria se fosse mais tempo. Mas é porque são cultos 3 vezes por semana, às vezes mais. Entendeu? Em um evento, em uma festa, em uma cruzada, os camaradas pregavam 1 hora e meia, 2 horas, porque é um evento extraordinário. Mas culto não, culto tem toda semana. E além da mensagem de 30 ou 40 minutos no final, ainda tem as oportunidades intermediárias. Então já pensou, se nesse meu tempo alguém recebe a oportunidade e fala 15, 20, tem gente que, meu Deus do céu, teve uma vez que eu dei a oportunidade para um irmão numa festa, ainda bem que o pregador faltou nesse dia, irmãos. Eu dei a oportunidade para o irmão, 8h10. Então, uma saudação pelo irmão. O irmão passou para mim 9 horas, mais de 9 horas. Nesse dia eu nem tirei a oferta, meu irmão. Eu fiquei tão angustiado, misericórdia. Foi mesmo, irmão. 8h10, vamos dar minha saudação pelo irmão. Pegou aqui, baixou a cabeça, ia lá e vem cá e tome. Eu disse, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Olha, irmão, ainda bem que Jesus me fez calmo, porque se fosse o pastor Vianney, o tio da pastora Neta, ele arrancou o microfone da mão do irmão, mandou o irmão se sentar. Mas também ele era PM, né? Tinha um revolvão em casa, eu não tenho. Eita glória a Jesus. Então depois disso vem as oportunidades. Você deve ser... Olha, eu vou dar uma dica aqui para os irmãos. O que dificulta os irmãos é que os irmãos não preparam nada em casa, não meditam na palavra, não refletem nada. Aí quando chega aqui quer que Deus dê alguma coisa, aí fica puxando daqui, fica puxando dali, puxa um assunto daqui, puxa um assunto de lá, aí fica, não sai nada, entendeu? Se você, quando tiver a oportunidade, pense em casa, irmão, pense em casa. Eu vou falar aqui, como era que eu pregava quando era meu, eu vou falar do eu quero me desviar. Eu falei aqui na reunião com o jovem segunda-feira passada, teve jovem que riu, rapaz, quase não para mais. Porque o dirigente da mocidade, irmão Emerson, ele chegou para mim, eu novo convertido, mas eu era muito animado na igreja, irmão. Eu estava em escola dominical, evangelismo, eu estava em tudo, aquele primeiro amor, aquela empolgação, isso, olha, sabe, tu vai dar uma palavra no culto da mocidade, e é mesmo se é, está certo. Aí eu trabalhava no Bom Preço, irmão, no dia de sábado largava de 8 horas, eu vim correndo pelo meio da rua, cheguei em casa, me ajeitei para chegar lá, cheguei cansado. Aí no meio do culto a igreja cheia, disse, vamos ouvir o nosso irmão Cícero. Eu fui lá, eu li lá e ainda me lembro, em Êxodo 3,14, eu sou o Senhor, tu dirás, o Senhor me enviou a voz, eu sou o que sou, tal. Aí eu li esse texto, e antes de eu falar qualquer coisa sobre o texto, eu olhei para a igreja e disse, irmãos, eu tenho vontade de me desviar. Irmão, a igreja fez assim, ó, murchou. A irmã Gemima, que era, acho que sobrinha do pastor presidente, era da esposa dele, estava na primeira cadeira, ela olhou para mim assim, grelou o olho, porque todo mundo via animado no culto, me via animado na igreja, aquela coisa toda, eu sempre animado. Aí ela fizeram assim, pararam, irmão. Esse irmão, eu tenho vontade de me desviar. Quando eu estou em casa, eu tenho vontade de me desviar.
Quando eu vou para o trabalho me dá vontade de me desviar. E quando eu chego na igreja, aí é que me dá vontade de desviar. Aí o dirigente do culto, o irmão Emerson, ele disse que ele fazia assim atrás de mim, baixava a cabeça. Já acabou com o culto. Ó, foi assim. Irmãos, eu tenho vontade de me desviar. O Cissão quer se desviar, ele chama de Cissão. Olha, quando eu estou em casa me dá vontade de me desviar. Quando eu vou para o trabalho me dá vontade de desviar. E quando eu chego na igreja, aí é que dá vontade de me desviar. Mas é me desviar do pecado, da prostituição, da cachaça, do vício, do mundo, para ser fiel a Jesus. Glória a Deus. Era assim, entregava os preocupados e ia embora. Agora falaram, entendeu? Era isso, irmão. Eu vi um irmão, 15 anos depois, ou mais de 15 anos, acho que uns 20 anos depois, eu encontrei o irmão lá no comércio. Irmão, pai do senhor, tudo bem, tudo bom, tal. Está lembrado de mim? Estou não, irmão. O senhor não estava naquele culto, rapaz, que o senhor deu uma palavra dizendo que queria se desviar. Ué, 20 anos depois o irmão estava lembrado. Uma palavra de 1 minuto. E o pior não é nada, pior que o Marcos Cleto era um jovem, que era muito amigo meu, está vivo ainda, que a gente não se encontra mais. Ele disse que estava de porteiro desse dia, era jovem, aí ele viu a igreja fria na hora que eu estava falando, porque eu sempre falava meio empolgado, a igreja dava glória. Se a igreja está fria, vocês estão pregando, eu vou ajudar o meu amigo. Aí ele, sem saber o que eu estava falando, botava a cabeça pela janela, glória a Deus, é isso mesmo, vocês são. Tá. Sem saber o que eu estava falando, né? Amém, é assim mesmo. Aí depois que terminou o culto, a gente foi conversar. E senhor Cissão, Paulo, tu estava pregando, logo no início a igreja estava fria, desanimada. Eu comecei a te ajudar dando glória, dizendo que era isso mesmo. Aí eu disse, não, pai, elas ficaram assim meio paradas, porque eu disse que queria me desviar. Tu disse que queria se desviar, foi? Aí eu expliquei para ele, foi por isso que o Emerson, quando saiu do culto, disse assim, Marcos Cleto, a gente tem que se desviar. Eu olhei para ele, está amarrado, está repreendido. Ele não entendeu o assunto. Mas era uma coisa rápida, fica uma coisa tão leve, tão gostosa, tão maravilhosa. Então quando você programa o que vai falar do começo ao fim, e principalmente se você vai falar 2, 3 minutos, você consegue organizar os pensamentos de uma maneira fácil, você fala e faz aquela coisa tão linda, aí você fica querendo achar um assunto, puxando, eita meu irmão, aí vai-se embora, aí a gente atropela tudo, é muito complicado, você tem que ter esse cuidado. Então depois das oportunidades, e na verdade no meio das oportunidades, que seria o quinto, você vai tirar a oferta e vai apresentar aos visitantes. Sexto, é a pregação final, 30, 40 minutos, né? É o tempo que você vai ter a pregação. Depois o convite e os avisos. Depois do convite e dos avisos tem a oração e tem a bênção apostólica, que você vai impetrar ou pedir para um pastor impetrar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Outra coisa também que a gente precisa ter cuidado é sobre a hierarquia, irmãos. O que é hierarquia, pastor? Hierarquia são os cargos que se exercem dentro da igreja. Tem o auxiliar, porteiro e cooperador, é praticamente a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. Auxiliar, porteiro e cooperador é praticamente a mesma coisa. Depois tem o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Essa é a sequência dentro das Assembleias de Deus. Eu esqueci de anotar ali uma coisa, eu vou passar aqui para os irmãos. Olha, irmãos, quando a pessoa, ele é um obreiro da igreja, diácono, presbítero, evangelista ou pastor, se ele cometer uma falha, um pecado, ele vai ser disciplinado e aquela função dele vai ser suspensa. Se for diácono, presbítero, evangelista ou pastor, se ele cometer algum pecado, ele vai ser disciplinado e a função dele vai ser suspensa. Ou seja, ele não vai ser mais chamado de diácono, de presbítero, de evangelista, nem de pastor. Ele vai passar o período da disciplina, vamos colocar 6 meses. 6 meses depois, mais ou menos, dependendo do comportamento, ele vai ser restabelecido, vai ser reconhecido a função dele, diaconal. Aí ele vai passar a exercer a função. Nesse período, enquanto não, vai ser o irmão fulano, o irmão Beltrano, porque a função dele está suspensa. Às vezes eu vejo que os irmãos se atrapalham um pouco nisso. Então, quando alguém é obreiro, diácono, presbítero, evangelista ou pastor,
se ele for disciplinado, ele vai passar o período da disciplina de 3 a 6 meses, depois ele pode voltar à comunhão, ele vai ceiar, ele vai ter oportunidade, mas como membro, o irmão fulano, o irmão Beltrano, até que chega o momento de haver o reconhecimento da função diaconal dele. Se for presbítero, o tempo já é um pouquinho mais, pode ser 6 meses de disciplina e 1 ano para retornar àquela função. E assim vai aumentando. Quanto maior o cargo, mais tempo vai passar para haver o reconhecimento daquela função. Entendeu? Então os irmãos precisam ter essa noção. Então a gente tem a nossa hierarquia: diácono, presbítero, evangelista, pastor, diaconisa, missionária e pastora. Mas, claro, os irmãos entendem dentro de uma questão de consideração. Muito bem. Tem um irmão que ele me informa sobre, ele me pergunta quando vai dar oportunidade a alguém, se a pessoa é diácono, é presbítero e tudo mais. E eu dei uma dica para ele, e eu disse: olha, na dúvida, erre para cima. Se você tiver dúvida que a pessoa é diácono, você chama ele como presbítero, porque é melhor errar para cima. Entendeu? Erre para cima. Claro, isso pode acontecer. Tem hora que eu já fico sem saber a função dos irmãos. Graças a Deus a gente tem abençoado, o ministério tem prosperado, e às vezes a gente fica: aquele irmão é o quê? Evangelista, é presbítero? E fica, mas você procura errar para cima. Tá certo? Até lembrando que quando eu não falei aqui, a irmã Edilma é missionária e a irmã Silvana é diaconisa. Entendeu? Então os irmãos fiquem com esse alerta. Daqui uns dias eu acredito que nós vamos ter cultos administrativos. Falar em culto administrativo, irmãos, eu estou amadurecendo a ideia de a gente sempre separa os nossos obreiros nas festividades. Só que causa não vou dizer um tumulto, mas um contratempo. Às vezes fica muito tarde. Eu estou amadurecendo a ideia de que a gente vai, por exemplo, pode ser no mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, a gente ter um evento só para separar obreiro. Um evento só para separar os obreiros. Um evento específico. Vai ser um culto só para isso. A gente convida todos que vão ser separados. Olha, outra coisa: diácono é separado, presbítero consagrado, evangelista e pastor ordenado. Entendeu? Você pode dizer que todos são consagrados? Pode, mas a forma correta, a forma técnica de se falar é: diácono, porteiro é nomeado, diácono separado, presbítero ungido ou consagrado, evangelista, pastor, missionário e missionária são ordenados. Essa é a forma certa de falar. Então a gente vai amadurecer essa ideia e a gente vai ter um evento, um culto só com esse objetivo. A gente convoca todos que vão estar na lista. Claro, a gente traz a congregação para prestigiar, a gente faz um dia que seja favorável para todos estarem presentes, a gente aproveita e dá uma palavra com mais abrangência, com mais destaque, com mais ênfase, e faz uma festa nesse sentido. Eu acho que essa ideia vai ser boa se a gente assim o fizer, porque no dia da festa fica um pouco tumultuado no sentido de horário, de tempo, entendeu? A gente vai amadurecer essa ideia e eu creio que vai dar certo. Outra coisa interessante, irmãos, olha, como é que a gente trata o pastor presidente? Quando o pastor presidente chega numa congregação. Claro que eu não tenho, apesar de que o pastor Vianney um dia me repreendeu, está com muito tempo. Ele disse: olha, você pode ser 2 congregações, mas você é o presidente. Enfim, mas isso aí não me influencia tudo, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Mas eu vou passar isso a título de conhecimento e de informação. Porque a gente vai aprendendo as coisas. Quando eu fiz o curso de oratória no Instituto Carlos Conce, na formatura, tinha uma diretoria, e ele nos ensinou como você convida uma diretoria para tomar o seu lugar à mesa. O presidente chama o vice-presidente, ele senta do seu lado direito, o segundo vice do lado esquerdo, o primeiro secretário lado direito, o segundo secretário lado esquerdo, o primeiro tesoureiro lado direito, o segundo tesoureiro lado esquerdo, e assim você. Então são coisas que você aprende para que um dia Deus te colocar numa posição, você saber, você entender das coisas e ter aquela compreensão.
Mas o que eu vou falar aqui serve tanto para o pastor presidente como, em alguns casos, para o pastor da congregação. Por exemplo, se você está numa congregação, você é um obreiro de uma congregação, e o seu pastor diz assim para você: hoje você vai dirigir o culto. Ele passou a responsabilidade para você. Você vai dirigir o culto, vai colocar alguém para cantar, para os departamentos, vai dar oportunidade. Então você vai deixar o seu pastor para passar o trabalho para ele no final. Você não é interessante que você peça para ele fazer nenhuma outra coisa dentro desse momento, porque ele já lhe autorizou e já delegou para você aquele trabalho. Então, não é você que vai estar passando determinações para ele, ele já passou para você. Você não vai estar passando determinação para o pastor que já passou para você. Então, fica fora da regra, fora da ética, fora da lógica. Se por acaso acontecer alguma coisa no culto e você quiser, tiver que passar para ele, você não vai dar uma oportunidade, você vai passar para ele. Qualquer coisa, de repente entrou alguém doente, algum problema, ou vai dar um aviso e tudo, você não vai dizer: o pastor está com uma oportunidade para fazer isso, fazer aquilo, para orar por isso, para orar. Não, você vai dizer: o pastor está com a direção do trabalho. Você vai passar a direção do trabalho para ele. Se ele quiser continuar com o trabalho, ele continua, senão ele faz aquilo que está no momento de fazer e retorna para você, entendeu? E da mesma forma, o presidente chegou na congregação, o correto, o pastor chegou na congregação, é o presidente. Assim que ele chega, você põe a igreja em pé, o trabalho agora está com o pastor. Ele vai pegar o microfone, vai falar alguma coisa e vai devolver para você dirigir o culto. No final, é que você passa para ele dar a palavra, se ele for o pregador do culto. Se tiver outro, o outro vai pregar. Os irmãos entenderam essa parte? Então, se você faz parte de uma congregação e lá tem um dirigente ou pastor local e ele colocar você para dirigir o culto, isso são coisas que a gente aprende. É por isso que é bom. O pastor Beni disse que um dia chegou numa congregação, chegou assim de surpresa, e o pastor da congregação tinha colocado um irmão para dirigir, até um jovem estava dirigindo o culto. Quando o pastor presidente chegou, que o que estava dirigindo o culto viu aquilo, rapidamente ele passou o trabalho para o dirigente da congregação. Ele não sabia o que ia se desenrolar, o que ia se tratar, ele não avançou não, chegou a autoridade, ele passou para o dirigente da congregação e o dirigente da congregação passou para o pastor presidente que tinha chegado. Ou seja, seguiu a hierarquia. Então, não é que seja errado, mas os irmãos evitem, entendeu? Se o seu pastor da sua congregação lhe colocou para você dirigir o culto, você vai manobrar o culto, você só vai dar oportunidade para ele quando for para passar o trabalho para ele. Se acontecer alguma coisa no meio do culto, algum imprevisto, você quiser que ele faça alguma coisa no culto, ou tiver alguma coisa que é cabível ao pastor da congregação, ao pastor presidente fazer, você vai passar. Nesse momento eu vou passar o trabalho para o pastor e o pastor vai fazer conforme o Espírito lhe dirigir. Então ele vai fazer, se for uma oração ele faz, se for uma apresentação ele faz. Se ele quiser continuar com o culto, ele continua, porque ele é o pastor. Se não, ele vai devolver para você e você vai continuar o culto até o momento adequado, né? O pastor até falava que existia um pastor, quando ele chegava na congregação, o dirigente, pela ética, pela lógica, passava o trabalho para ele, ele pegava o microfone, dali não entregava mais para ninguém, ia até o fim. Se ele chegasse 7 horas, só tivesse cantado o primeiro hino da harpa, ele pegava o culto e não entregava mais para ninguém não, devolvia mais para o dirigente e começava a pregar, não entregava mais oferta, não apresentava mais ninguém. Tá, meu Deus, é desespero da beleza. Mas, meus queridos, que Deus abençoe em nome do Senhor. Eu espero que os irmãos tenham absolvido alguma coisa dentro desse contexto, dentro disso que foi falado, para que a gente possa sempre melhorar na obra do Senhor. Porque o segredo da obra do Senhor é simplicidade, irmão. Quanto mais simples para mim, melhor, assim eu entendo. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza.